Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Franciele, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney, Célia, Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto. Aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos os Espíritos de luz que sempre nos conduzem a levar a palavra tão abençoada para todos os lares. Ajuda-nos, Senhor, da vida, a vencermos as nossas diferenças. Nos oriente sempre pelo caminho do bem, do amor ao próximo, ampara igualmente toda a humanidade. Seja o nosso mestre, modelo e guia. Nos ajude a compreender o Evangelho que será feito hoje, levando esperança, paz e amor a todos que necessitam. Senhor, fique conosco para que possamos dar início ao nosso estudo. Que assim seja. Bom, hoje falaremos do capítulo 34 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 34, Não Basta Ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente.
Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Bom, pessoal, essa passagem refere-se ao cego de nome Bartimeu, que estava à beira da estrada, na qual Jesus passava deixando Jericó com destino a Jerusalém. Bartimeu era também mendigo. Vamos tratar aqui da vida desse cego como fazendo uma alusão à nossa caminhada evolutiva. E vamos poder obter alguns simbolismos importantes nesta passagem. Eu peço licença para fazer a leitura da passagem um pouco anterior ao versículo citado, para que a gente entenda o contexto dessa situação do cego. Lá fala assim: depois foram a Jericó. Ao sair de Jericó, ele e os seus discípulos e muitíssimo povo com eles passaram pelo filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e que estava assentado junto ao caminho pedindo esmola. O qual, quando viu que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o ameaçavam para que se calasse, mas ele cada vez gritava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parando então Jesus, mandou que lhe chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem boas esperanças, levanta-te, que ele te chama. Lançando fora a sua capa, saltando, veio ter com ele. E Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Mestre, que eu veja. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Se formos pensar nos simbolismos que essa passagem pode trazer para a nossa vida, eu selecionei alguns. Como, por exemplo, ele está sentado à beira do caminho. Simboliza esse nosso comportamento indiferente às leis de Deus e ao chamamento de Cristo. A mendicância, por exemplo, o nosso comodismo diante das dificuldades. O clamor por Cristo, a vontade de buscar a consciência de si mesmo. O tem misericórdia de mim, reconhecer que precisa de ajuda. E todo esse movimento gera uma atitude que foi um dos pilares que o cego teve. A primeira é a atitude. A repreensão dos demais, de todos que estavam na estrada, são as nossas vozes internas e também influências externas que nos desviam do caminho do Mestre. E aí Jesus mandou que trouxessem ele. Nesse caso, ele fez uso dos discípulos, para que os discípulos trouxessem o cego até ele. Reparem que Jesus não foi até o cego. Ele precisa do trabalho dos discípulos. Somos nós, os trabalhadores do Cristo. O levanta-te significa um simbolismo de que o ajudado deve também fazer a sua parte. E aí a gente percebe um segundo pilar nessa passagem bíblica, que é a perseverança. A primeira foi a atitude do cego. Depois ele foi perseverante, insistindo em chamar Jesus, mesmo que ele fosse repreendido pelos demais que estavam no caminho. Bartimeu joga de si a sua capa. Simboliza a ruptura com a antiga condição e a disponibilidade para com o Mestre. E ele fala: Mestre, que eu veja. Simboliza o pedido objetivo e claro, um pedido confiante, com fé que nós devemos ter. Jesus responde: vai, a tua fé te curou. Representa Bartimeu como agente da sua própria cura. E aqui, meus irmãos, o simbolismo é extraordinário. O doente
cura-te a ti mesmo, nos dizendo que não existem doenças, e sim doentes. Depende de nós mesmos o curarmos a nós mesmos. Então, os 3 pilares, que é a atitude, a perseverança e a fé do cego Bartimeu, representa a nossa evolução, a nossa caminhada, no sentido de receber o benefício e aceitar esse benefício, glorificar a Deus e caminhar com Ele. Muita paz, muita luz a todos. Gratidão. Dando prosseguimento à nossa reflexão de hoje, Jesus, nas suas andanças, pela sua passagem pela cidade de Jericó, ele conheceu o cego Bartimeu, e foi o homem curado por Jesus, certo? Quando passava por aquela cidade, certo? Apesar de Jesus ter curado outros cegos naquela mesma região, o Bartimeu foi quem ficou conhecido na história como o cego de Jericó. Por que isso? Porque a cura do cego Bartimeu é mais um lembrete acerca da divindade do Cristo e de como a fé cumpriu com a perfeição das Escrituras. Porque, meus irmãos, tudo isso ocorreu nos momentos finais do seu ministério. Foi na sua última, vamos dizer assim, passagem, foi nos seus últimos dias, antes de ser traído e preso e crucificado. Jesus deu atenção a um pobre homem cego que mendigava à beira do caminho. E assim, mais uma vez, se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Então os olhos dos cegos serão abertos. Está em Isaías capítulo 35, versículo 5. E Bartimeu foi um desses cegos. Então, meus irmãos, tudo isso e toda essa situação simboliza a nossa caminhada evolutiva, as nossas situações, certo? Tudo isso assemelha-se ao comportamento que nós temos das leis da vida, aos chamamentos do Cristo, às oportunidades que nos são concedidas e às vezes nós não entendemos. E prossegue Jesus, trazendo para a gente, ele falou, a mendicância simboliza todo o nosso comodismo diante das dificuldades próprias da vida aqui na terra. Mas vendo Cristo passar, o ouvido saiu da sua inércia, da sua parada, que estava sentado, e de sua indiferença, e clamou pelo Cristo. Então, meus irmãos, são essas situações que nós temos que ter. Foi o primeiro passo, pois se reconhece a pessoa que se está enferma, à procura de ajuda. Mas vejamos que o Bartimeu ainda espera que o Cristo lhe ajude e resolva o seu problema, que é sua cegueira. Isso
está expresso na frase: tende misericórdia de mim. Então, meus irmãos, é um grande teste para a nossa vontade, para a nossa perseverança, dos nossos desejos, das nossas inclinações infelizes, mais uma vez nos tira do bom caminho, e ainda mais, quando o terceiro passa a nos induzir. Mas apesar de tudo, ele clamava cada vez mais: é a vontade, a determinação e a fé. Gratidão. Nós sabemos que os olhos são considerados as janelas da alma. Na vida, cada um enxerga a paisagem de acordo com os seus recursos visuais. Pessoas que têm deficiências visuais costumam ver de uma forma distorcida e acabam não se dando conta de que não conhecem os verdadeiros detalhes, as formas, as cores com que a natureza nos presenteia todos os dias. E quanto à vida em si, cada um tem a dimensão do fato de acordo com a sua ótica emocional e mental. Isso nos faz pensar sobre a nossa cegueira espiritual, que diante das desilusões do mundo terreno, acabamos não enxergando as dádivas que nos são concedidas diariamente. Nos achamos merecedores de tudo de melhor, mas não enxergamos primeiramente os nossos deveres. Muitas vezes não sabemos agradecer porque não conseguimos ver. Na verdade, não basta ver, é preciso compreender. Não é o que olhamos, mas a forma como olhamos. E é a isso que temos que refletir. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos. E quantas vezes aquilo que vemos como obstáculos são exatamente aquele amparo divino que tanto precisamos. Essa é a cegueira espiritual, que nos ilude nas questões superficiais, nos fazendo perder o que realmente importa. Precisamos entender que poucas coisas realmente valiosas são fáceis, porque sempre nos incomodamos quando enfrentamos desafios. Por que tudo é injusto? Por que eu? Por que isso só acontece comigo? O interessante é que sempre achamos que existem no mundo inteiro apenas os nossos problemas, que os nossos problemas são os mais sérios. Não damos valor a nada do que temos, então sempre parece que não temos nada. Consultemos a nossa consciência em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós não devemos agir ao impacto de uma emoção, pois muitas vezes confundimos capricho com raciocínio correto. Pensemos sempre em como gostaríamos que os outros agissem em relação a nós. A nossa maior glória é o entendimento e a importância de que estamos fazendo aqui, nesse planeta, com essa grande oportunidade para resgatar tudo o que não conseguimos alcançar em outras situações. Precisamos pensar com maior sabedoria. Se a razão principal da vida não for seguir os passos do nosso Mestre Jesus, então estamos andando por caminhos obscuros. Conforme J.B. Vianney, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais felizes do que vós que aqui estáis. Sinta a felicidade que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos para fazer que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz no coração. Então, basta que peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades da nossa evolução. Assim, vamos enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. Coloquemos as lentes do amor sobre nossas deficiências e observar tudo à nossa volta, sob um ângulo da felicidade, rico de belezas. Assim, nós produziremos mais e sempre para o caminho do bem. Gratidão. Na época de Jesus, muitos foram curados, mas nem todos mantiveram a saúde, do corpo físico e do corpo espiritual. Alguns nem agradeceram pela cura recebida. E assim somos nós nos dias de hoje. Quantos de nós procuramos Jesus, procuramos o Mestre como última opção,
dizemos que temos fé, acreditamos nos ensinamentos do Mestre, mas nem sempre seguimos, principalmente quando estamos bem, quando não estamos passando por nenhuma dificuldade. Temos o exemplo da pandemia, né? Tivemos além, né, da doença em si, tantos outros desafios como consequência da situação. Todos ficaram com medo, todos, né, tiveram medo, muitos se apegaram a crenças que acreditavam, outros na doutrina, e clamamos pelo Cristo. E nesse período acreditamos que tudo iria melhorar, mas as coisas se acalmaram e aparece a guerra, as pessoas se desentendendo por vários outros motivos e assim por diante. Porque, como bem destacaram os nossos irmãos, nos acomodamos. Emmanuel enfatiza que o trabalho continua e assim também o nosso testemunho. Fica para nossa reflexão se estamos vivendo com os mesmos hábitos no círculo vicioso de nossas imperfeições. Se estamos trabalhando na autotransformação, renovando-se constantemente na construção do bem, continuemos seguindo no caminho da luz. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, pedimos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos a Deus, em gratidão por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Pai amado e de bondade, envolva e ampare a todos aqui presentes e aos seus familiares. Envolva a companheira Célia em vibrações de amor e paz. Pai amado, rogamos pelo povo brasileiro, pelo nosso Brasil. Rogamos, Pai, pela paz do mundo, pela paz aqui no Brasil. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa interceder sobre o povo ucraniano, o povo russo, pelos países que estão, Pai, com problemas de fome, de desemprego. Rogamos também por todos os irmãos que se encontram no leito dos hospitais, nas UTIs, nos pronto-socorros, nos hospitais do câncer, nas marquises da vida, debaixo do viaduto, que estão, meu Deus, abaixo da linha da pobreza, sem saber se vai ter o pão de cada dia para alimentar a si e os seus filhos. Rogamos, Pai, paz, luz e bênção a todos nós, que assim seja.